Olá, seja mais uma vez muito bem-vinda, bem-vindo a mais esse vídeo no nosso canal do CEF. Antes de refletirmos sobre o tema de hoje, que tal nos prepararmos? Convido a todos a fecharmos os olhos e a juntos respirarmos de maneira mais profunda e serena, onde nós vamos nos sintonizando com toda a espiritualidade aqui presente, em especial o nosso querido anjo de guarda, agradecendo por toda a sua companhia, proteção e instrução ao longo dos últimos dias. É com esses irmãos que juntos nós nos unimos e vamos nos elevando em prol da luz azul de Maria de Nazaré, nossa meiga e nossa doce mãe. Amparados por Maria, chegamos a Jesus, nosso mestre, modelo e amigo. É contigo, Jesus, que nos elevamos até Deus nosso Pai, para agradecer por mais este momento de reunião em seu nome e para rogar que a sua paz esteja em nossos corações, hoje e sempre. Graças a Deus. Hoje é um assunto muito delicado, polêmico e de certa forma interessante para que nós possamos aprender cada vez mais. E vamos aproveitar que ao longo deste mês de junho houve novamente o reaquecimento em torno desse tópico, movido pela política na modificação ou na tentativa de modificações perante esse aspecto, que nós hoje vamos trazer uma discussão sobre a luz do Espiritismo acerca do aborto. Sim, o aborto, como todos nós sabemos, é considerado crime no Brasil. Ou seja, a mulher ela não pode, senão sob condições específicas, buscar abortar o seu futuro filho no SUS, na rede pública de saúde e assim por diante, porque ali ela poderá ser inclusive presa. Nós sabemos também, sem demagogia e sem hipocrisia alguma, como o próprio Espiritismo nos ensina, de que isso não impede que o aborto aconteça na prática. Independente da classe social, é claro que aqueles com mais acesso praticam um aborto do ponto de vista médico mais seguro, enquanto que outras pessoas mais carentes de recurso praticam o aborto em vias mais inseguras e duvidáveis. Os dados nos mostram de que mulheres ainda morrem em decorrência de abortos inseguros. Bom, do ponto de vista do Espiritismo, o que o Espiritismo nos pondera a respeito? Fica aqui a recomendação da leitura e do estudo da parte do Livro dos Espíritos que trata da união da alma com o corpo, mais precisamente a partir da pergunta 343, onde ali Kardec questiona os imortais sobre diversos aspectos desse processo que é complexo do reencarne. Chegada a pergunta 358, vamos a ela. Na pergunta, Kardec questiona: o aborto provocado é um crime, qualquer que seja a época da concepção? Eis que os espíritos respondem: há sempre crime quando se transgride a lei de Deus. A mãe ou qualquer pessoa cometerá sempre um crime ao tirar a vida à criança antes do seu nascimento, porque isso é impedir a alma de passar pelas provas de que o corpo devia ser o instrumento. Bom, o Livro dos Espíritos aí então é bem claro. Transgredir a lei de Deus. E o que seria isso especificadamente? Não vamos ficar aqui apenas na frieza da palavra, mas vamos entender o que está sendo ensinado, o que está sendo passado pelos Espíritos. Transgredir a lei de Deus é interromper justamente o plano
que Deus tem para cada um de nós. Quando, por exemplo, nós tiramos a vida de alguém através do homicídio, de um assassinato, nós estamos transgredindo a lei de Deus. Porque se não fosse pela nossa ação, aquela pessoa, obviamente, continuaria vivendo. E o mesmo ocorre com o aborto. Quando a criança não é abortada, ela vai continuar desenvolvendo até o ponto de nascer e crescer. Do ponto de vista científico, ainda há muito debate, ainda há muita discussão em torno de quando realmente a vida nasce no feto. Se é no desenvolvimento do sistema nervoso, se é na semana 22ª, 26ª, enfim. Do ponto de vista espírita, da doutrina espírita, essa discussão não cabe. Por quê? Porque os espíritos nos ensinam que o relacionamento, a assimilação entre o espírito que irá reencarnar e o seu corpo físico que está sendo ali preparado no ventre da mãe, ocorre muito antes até da fecundação. Ou seja, desde muito antes até dos pais se conhecerem. O planejamento familiar é traçado pela espiritualidade maior, em comunhão com Deus, muito tempo antes. Aliás, é incerto cravar aqui quando que efetivamente ele ocorre. Se é quando, por exemplo, os pais já estão reencarnados, ou só o pai, ou só a mãe, ou só os avós, ou os tataravós, enfim. Fato é que quando a fecundação acontece, ou seja, desde os pais saberem da gravidez, o espírito do filho já está associado àquela futura criança. Logo, isso termina com a discussão científica e material de quando que a fecundação, de quando que a gestação pode ser interrompida. Porque mesmo que ela seja interrompida, mesmo antes da mãe saber da sua existência, até semanas depois, o aborto se caracteriza do mesmo jeito. Por quê? Porque ali está o planejamento de Deus. E transgredir a lei divina, como o Livro dos Espíritos nos recomenda, é um crime. Mas, de novo, não queremos aqui ficar apenas na frieza da palavra. É óbvio que existem situações e situações. No entanto, que logo na pergunta 359 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona: no caso em que a vida da mãe, estivesse em perigo pelo nascimento da criança, haveria crime em sacrificar a criança para salvar a mãe? Eis que os Espíritos respondem: é preferível sacrificar o ser que não existe a sacrificar o que existe. Logo, nesta resposta, os Espíritos estão sendo muito claros. A única condição em que o aborto seria aí permitido seria quando fosse diagnosticado um risco à vida da mãe. Logo, não há sentido racional em sacrificar um ser em prol do nascimento do outro. E nessa escala de prioridade sobre quem deve ser salvo, se a mãe ou a futura criança, os Espíritos nos dão uma resposta simples e racional. É preferível sacrificar o ser que existe, ou seja, aquele que já está no corpo, aquele cujo corpo já se desenvolveu, já nasceu, do que o ser que não existe, ou seja, do corpo que ainda não nasceu. Mas para os Espíritos, essa é a única condição. Pois bem, relacionando então os ensinamentos dos Espíritos, que são bem claros, em relação ao que temos em nossa sociedade. Existe aí um movimento em prol da liberdade das mulheres, o que é bem válido, obviamente, pois durante tanto tempo elas tiveram o seu direito de falar, de opinar, entre outros, privado, e muitas ainda continuam tendo seus direitos cerceados por diversas causas no Brasil e no mundo. Nós vivemos
no geral, aliás, uma sociedade machista, sem dúvida alguma. Então é válido que as mulheres levantem a sua voz pelas suas requisições. Mas, partindo do princípio de que associar a liberdade sobre o próprio corpo ao aborto, nós acabamos de ver que isso não cabe. Basta fazermos juntos aqui um singelo exercício. E se nós fôssemos aqueles que seriam abortados? Qual seria a nossa opinião? Muitos são os entrevistados pela TV, pela internet sobre o aborto, mas nunca se entrevista o bebê na barriga. Sobre o que ele acha? Será que ele é a favor? Será que ele é contra? Qual é a opinião dele? E se nós, que por exemplo estamos aqui desfrutando do prazer de viver, e se nós, que estamos igualmente desfrutando aqui do prazer de aprendermos sobre o Espiritismo, de vivermos essa doutrina, de vivermos Jesus, conhecermos o seu Evangelho, etc. Isso graças à vida que nos foi concedida, o reencarne que nos foi propiciado. Imagine se nós fôssemos abortados. Inclusive até Chico fala sobre isso, que ele deu graças a Deus que a sua mãe não o abortou. E olha que passou pela cabeça dela justamente de não deixar Chico reencarnar. Imagina o que seria de mim, de você, de todos nós, se Chico Xavier fosse abortado. Pois é. Agora vamos para o caso mais complexo, que é o estupro, que é sempre aí uma visão muito colocada e a favor, para justificar aí a opinião de todos a favor do aborto, por exemplo. O estupro, sem dúvida alguma, é um crime terrível. Ainda, infelizmente, um resquício da vida primitiva, violenta, que todos nós, como espíritos imortais, atravessamos, no sentido de exercer a minha vontade, de possuir o corpo da outra pessoa, suprimir justamente os sentimentos da outra pessoa em prol dos meus próprios, dos nossos próprios. Então, sem dúvida alguma, o estupro é condenável em todas as esferas, sem dúvida nenhuma. Mas retomemos um pouco da pergunta anterior. Se Chico Xavier fosse uma criança oriunda de um estupro e fosse abortado, nós não teríamos os livros que temos, os ensinamentos, o testemunho e o exemplo de Chico Xavier. Imaginemos todas as pessoas benfeitoras ao longo da humanidade, se igualmente tivessem sido geradas por estupro e tivessem sido abortadas. O mundo careceria desses testemunhos de benfeitorias. É claro que não nos cabe aqui obrigar a outra pessoa, seja ela mulher ou não, mas nesse caso, especialmente as mulheres, a terem os seus filhos devido a esse crime terrível. Mas por que ao invés de particularmente discutirmos se é crime ou se não é, se é a favor ou se não é, por que não discutimos melhores políticas públicas para amparo, acolhimento da mulher nesta situação? Tanto aquela que já praticou o aborto, quanto principalmente aquela que está pensando em praticar. Por que nós não exercemos aí o nosso dever como cidadãos, mas mais do que isso, como espíritos que se dizem cristãos, para acolher, para abraçar a mulher nesta condição? Veja que é muito cômodo para todos nós sempre colocarmos o nosso ponto de vista em cima da mulher. E o pai? E a família? E os amigos? Não tem responsabilidade também, mesmo que indireta, sobre aquela criança? É claro que tem. Todos nós
seremos aí levados a expiar, a nos arrepender e a reparar o mal que nós fazemos. Mas a responsabilidade nossa perante esse mal, ela é maior ou menor? A mulher que está desesperada porque está com um filho no ventre que ela não desejava, largada pelo marido e pela família que também não desejava aquela gravidez. Aquela mulher vítima do crime do estupro, que infelizmente não tem o amparo do Estado, não tem o amparo da igreja que frequenta, também da casa espírita que vai, e que se vê sozinha nessa situação. A quem ela vai recorrer? Então, antes de nós ficarmos na singela, na rasa e na simples discussão de que se sou eu, você, ou se todos nós somos a favor do aborto ou não, se somos a favor da criminalização ou não, enfim, por que nós não discutimos formas de acolher essas mulheres? De juntos atacarmos as causas que levam a mulher a abortar. Falamos aqui da ausência dos pais. Ai, como é cômodo fazer um filho e ao saber que teremos aquela responsabilidade, nós, homens, simplesmente irmos embora. Muitas das crianças, nesta situação inclusive, são por traições matrimoniais. É o homem que trai a sua esposa e ao descobrir que a amante está grávida, deixa a amante sozinha. Isso quando ele mesmo não incentiva o aborto. Onde ele está? No olho da sociedade para ser responsabilizado. Porque tudo cai nas costas da mãe, da mulher. E nesse sentido, as mulheres estão absolutamente cobertas de razão. Esta não é uma responsabilidade exclusiva delas. Nós, como sociedade, se quisermos crescer, devemos realmente discutir esse aspecto, não com a avidez da religião, que muitas vezes beira ao fanatismo, mas sim com o advento da razão. Ninguém em sã consciência apoia a morte de uma criança. Como nós observamos na doutrina espírita, é a lei divina. Não tem essa de que o corpo não estava formado, de que não há uma vida ali. Há uma vida ali sim, independente do grau de evolução da gestação. Logo, é nosso dever, independente de sermos mulheres ou não, de juntos apoiarmos a causa do acolhimento, seja psicológico, seja físico, seja espiritual, da mulher que está considerando essa possibilidade, para que o aborto não aconteça, para que uma vez acolhida e não tida como criminosa, essa mulher ela possa ter o seu filho e se ainda assim desejar não ficar com ele, que possa ser levado aos processos de adoção, para que encontre uma nova família. Quem sou eu, você ou qualquer um de nós a julgar a mulher que faça isso? Não deve ter julgamento, mas sim acolhimento. Como no próprio exemplo que Jesus nos deixou sobre a mulher adúltera. Jesus não a julgou, mas você já parou para pensar onde estava o adúltero? Onde estava o homem que com aquela mulher, nessa passagem bíblica, numa passagem do Evangelho, promoveu ali o adultério? Será que a mulher, ela foi adúltera sozinha? Com certeza não. Então deixemos desse patriarcado doido, louco e superficial. Vamos realmente agir conforme os Espíritos nos ensinam. Acolher, abraçar, amar. Por fim, lembro aqui do grave exemplo que nós tivemos em nossa sociedade anos atrás, daquela menina de 10 anos à época, em que foi vítima de um estupro em casa, e isso infelizmente acontece demais, e a justiça lhe deu o amparo do aborto.
E se fez aquela corrente em torno do hospital, em torno do médico, enfim, condenando aquela criança, condenando o médico, mesmo ali sendo atestado o possível risco que ela teria, tanto físico quanto psicológico, se aquela criança nascesse. Aí fica a pergunta: quem mais sofreu o repúdio pelo que aconteceu? A criança ou o estuprador? Você se lembra da idade do estuprador? Não. Por quê? Os holofotes, as notícias e os nossos pensamentos ficaram apenas em torno da criança. Então, é uma reflexão válida para a gente ter aqui nesse espaço. Ninguém é a favor, mas como nós podemos apoiar, acolher a mãe que se vê em desespero considerando essa possibilidade do aborto? Essa é a reflexão e a pergunta que nós deveríamos nos fazer. Então vamos juntos vibrar, porque nossa sociedade, este planetinha, está precisando muito de vibração. Convido a todos a mais uma vez fecharmos os olhos e a envolvermos, imaginarmos o planeta Terra envolvido com muita luz. Principalmente aqueles povos em que se veem em guerras, em conflitos, em desespero. Vamos vibrar pelo nosso país, o Brasil, para que esta terra se transforme na pátria do Evangelho. Vibremos por aqueles que estão nas ruas, desamparados, entregues ao frio, à solidão. Principalmente as crianças abandonadas também nas ruas, que sejam amparadas. Vibremos pelos enfermos do corpo e da alma. Vibremos pelos asilos, pelos orfanatos, por todas as crianças ainda aguardando por uma família, pela adoção. Vibremos pelas cadeias. Vibremos pelos abortados, para que Jesus os conduza em seu amor e luz a uma nova oportunidade de reencarnação. Vibremos por todos os lares da terra, em especial a nossa casa, mais uma vez rogando que Jesus possa abençoar o nosso lar. Vibremos pelo CEF e por todos os centros espíritas, bem como as demais religiões. Em especial, vibramos por aquela pessoa que sabemos mais necessitar dessas vibrações, dessas boas energias. Vibremos por nós mesmos, onde juntos vamos agora ao momento do passe, rogando a Jesus e a espiritualidade que derrame sobre nós a sua luz mais radiosa, para que nos toque da cabeça aos pés, iluminando e fortalecendo o nosso corpo. Que possamos abrir o nosso coração e mente, permitindo com que Jesus nos toque profundamente e revigore no passe de hoje a nossa alma, o nosso espírito. Também rogamos para que a espiritualidade derrame sobre os recipientes com água toda esta luz, para que transforme cada molécula deste líquido num líquido luminoso, recheado de substâncias espirituais para o nosso revigoramento íntimo. E assim, nós vamos voltando os nossos pensamentos a Jesus, agradecendo por este momento de reunião em seu nome e elevando agora o nosso pensamento para rogar graças a Deus. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, sua audiência. Convido a todos mais uma vez a se inscreverem no nosso canal, a curtirem e compartilharem esse vídeo. Eu me despeço por aqui, rogando sempre que Jesus os abençoe e que cada tema aqui colocado seja fruto de reflexão cada vez mais racional e sincera. Um grande abraço. Tchau!